ficar com seu filho, cara, é complicado, sabe? Minha família fala que eu sou dramática. Muito ter sentimento bom, sabe? Ser muito racional, não se colocar no lugar do outro, é foda, cara. Eu tentava em outros relacionamentos, daí a visão que a minha família e que as outras pessoas que eu conhecia tinha, que eu era uma galinha sem vergonha. Sabe, que cada hora tava com um homem diferente, me divertindo por aí enquanto meu filho tava com os meus pais. Até hoje, muita gente pensa. Olá, assim. Pessoal, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal que tem o intuito de humanizar as minorias. E, gente, deixa eu explicar aqui alguma coisa pra vocês. Minorias não são as pessoas que estão em menor número. Minorias são as pessoas que não têm voz altiva perante a sociedade, tá bom? São aquelas pessoas que não conseguem ser ouvidas. E eu montei esse canal aqui para dar mais visibilidade para uma vida normal de uma pessoa que não vai em igreja, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que é negra, que é ex-obesa, que sou eu, uma pessoa borderline, que também sofre preconceito por causa disso. E hoje o vídeo é sobre isso, borderline e maternidade. Bora pro vídeo? Então, gente, eu tava pensando em como trazer esse vídeo e esse é um assunto extremamente difícil pra mim. Provavelmente esse vídeo daqui vai ser um dos vídeos mais difíceis de serem gravados. Eu vou tentar não deixar ele muito longo. E bora nessa viagem. Como eu fiz na experiência anterior de falar sobre... Peraí, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, pra eu ficar mais centralizada. Pra eu falar sobre como eu descobri o meu diagnóstico, né? E pra falar um pouquinho pra vocês também de como é ser borderline e tal. E o vídeo de hoje vai falar assim sobre uma parte assim bem delicada da vida do borderline, que é quando se torna mãe ou pai, né? Mas eu não posso falar pelo homem, eu posso falar pela mãe. Eu posso falar pela, mas eu não posso falar pelo homem, né? Eu posso falar pela mulher, ou seja, a mãe na relação. Ou de repente se for um casal homoafetivo, né? Quem tá ali na parte da mãe. É bem delicado porque primeiro eu tenho que explicar para vocês que o borderline é uma pessoa, a razão assim é 1% razão, 99% emoção. Eu consegui me tornar mais racional porque eu passei a entender sobre o meu transtorno, né? Mas antes de eu entender, a minha vida, gente, era assim. Para desenrolar melhor esse assunto, eu vou me maquiando e conversando com vocês para que a gente, para eu conseguir desenrolar, porque é muito pessoal, é muito íntimo, né? Mas eu sei que é extremamente importante para quem tem borderline entender e para quem é filho de borderline também entender. Tá bom? Então vou começar prendendo o cabelo, depois eu vou me maquiando e conversando com vocês. Uma arrumadinha na câmera para ver se para de pegar a lâmpada que tá refletindo no espelho. Tô com muita dor de coluna hoje. Quem assistiu o vídeo de ontem da compra do espelho sabe que eu comprei esse espelho, gente. Eu tive que andar 1 quilômetro até em casa com ele na mão. 1 quilômetro é pouco, eu sei que é pouco. Mas com uma coisa que é assim, minimamente pesada na mão, com o passar do tempo, aquela coisa vai se tornando uma pedra de chumbo. E é o que aconteceu ontem. Então hoje a minha coluna e o meu braço estão mortos. Bom, gente, o borderline geralmente ele começa a apresentar problemas quando chega na fase de adolescência, porque começa a namorar.
Borderline é aquelas pessoas assim, é uma pessoa assim que faz bastante amizade, é extrovertido, mas é uma pessoa triste, tá? Mas é palhaça e tudo, é uma pessoa maravilhosa, gente. Aquela pessoa que vai com você pro hospital, sabe? Parceirão? Pois é o borderline. Só que quando chega a fase de namorar, gente, a vida do borderline se torna assim um pesadelo, sabe? São emoções extremamente fortes. Eu lembro que quando eu era novinha, primeiro que eu comecei a namorar mais cedo do que minhas amiguinhas, né? Porque o borderline, ele tem um vazio muito grande. Ele se sente bem quando ele tá com outra pessoa, ele não se sente bem sozinho. Então, é aquela pessoa que é extremamente grudada com amigos, com namorado, tá sempre se segurando em outra pessoa para poder se sentir bem, sabe? E assim, as paixões são extremamente intensas. É muito complicado. Nessa fase, quando eu tava com... Primeiro assim, né, que eu passei por uma situação bastante delicada, porque eu não me dava... Ai, gente, eu tive que fazer... Peraí, que eu vou ajeitar aqui e já volto. Pronto, agora eu acho que tá melhor. É que eu tava com uma garrafa atrás da... Olha o cabelo branco aqui. Não gosto. Oi? Então, quando chegou essa fase, teve um dia que eu tinha 18 anos, né? Aí teve um dia que eu fui numa balada que eu adorava ir. Eu ia... Aliás, foi a primeira vez que eu fui lá. Eu tinha um coleguinha, você vê, eu já tinha até esquecido essa parte. Eu tinha um coleguinha... Nossa, espirrou tudo em mim. Preciso comprar outro protetor solar, porque esse daqui tá acabando. Aí quando eu aperto, espirra tudo. Fui nessa baladinha com um coleguinha meu que eu tinha. Era aniversário, parece que da tia dele, não lembro direito. Só sei que eu cheguei bem mais cedo que ele. E nesse de chegar mais cedo, eu conheci 3 rapazes. E acabei ficando com um deles. E aí, esse rapaz que eu tô contando como eu conheci, é o pai do meu filho mais velho. E, gente, assim, eu fiquei extremamente envolvida por ele, sabe? E você vê como o borderline, ele acaba... É um imã de problemas também, sabe? Porque essa carência toda acaba que aproxima pessoas erradas, sabe? Porque aquela coisa, você se sente tão sozinho que quando você acha uma companhia, não importa quem seja, sabe? Você não para pra pensar, olha, aquilo ali é bom realmente. Não, você já fica, é a companhia. Você entendeu? Não importa qual companhia seja, é a companhia. É mais ou menos isso. Então, o que aconteceu? Eu me envolvi com ele, só que eu tinha um ex-namorado nessa época que ficava muito atrás de mim. E eu já tinha terminado com ele já fazia um tempo. A gente tinha namorado 5 anos, foi o meu primeiro namorado. Só que sobre ele, eu vou ter que falar em outro vídeo porque o assunto é longo e o término não foi legal, tá? Só que não foi legal, não foi pela minha parte não, foi pela parte dele que ele não aceitava terminar. E quando eu conheci essa nova pessoa, o outro, quando ficou sabendo, que eu nem sei até hoje, e eu também não lembro direito dessa história, porque faz muitos anos, né? Ai, gente, eu sei que a luz tá ruim, tá meio que fica claro, fica escuro, fica claro, fica escuro quando eu me mexo, né? Mas é que a minha iluminação não é das melhores. Vou tentar deixar ela mais perto, pra ver se ela foca mais em mim e para de ficar essa briga de luzes quando eu me mexo. Então, o que acontece?
Eu não lembro direito como que as coisas foram se caminhando, sabe? Mas eu lembro que o outro ficou sabendo. Então ele começou a atrapalhar. Ele começou a ameaçar tanto o rapaz quanto eu e tal. Aconteceram algumas coisas muito desagradáveis e muito sérias que eu não posso citar em vídeo. Porque são coisas que envolvem problemas mais graves. E outras pessoas, né? E aqui a gente tá pra falar de mim. Só que chegou uma hora que a pressão tava tão grande que o rapaz chegou em mim e falou pra mim que não queria mais nada comigo. Aí chega a hora pior do borderline, né? Borderline não entende quando a pessoa não quer mais ele, sabe? Ele acha que ele pode mudar aquela situação. E aí, da mesma forma que o outro ficava atrás de mim, eu fiquei atrás desse rapaz, sabe? Um pouquinho pior, né? Porque o outro também chegou uma hora que todo mundo parou o acesso dele a mim, né? Tipo, ele ligava em casa, ele não conseguia falar comigo. Celular, ele era bloqueado. Redes sociais, que na época era Orkut, mesma coisa. Então, ele não tinha tanto acesso, né? Já eu, com o que eu gostava, eu tinha todo acesso do mundo, porque ele também era uma pessoa carente. Então, nesse negócio, porque talvez ele até fosse border também, porque ele era adotado. E a mãe dele já era bem de idade, os irmãos eram mais novos e a família dele tinha condição. Tanto que ele morava sozinho e tudo. Só que os irmãos dele não gostavam muito disso, né? Porque ele era o descabeçado da família. Esse rapaz que eu gostava. Que é o pai do meu filho mais velho. Ele dava trabalho. Ele usava droga. Sabe? Ele dava muito trabalho para a família dele. E ele não me queria mais. Só que eu ficava atrás dele e ele acabava ficando comigo. Quando foi uma vez, eu fui pra casa dele na má intenção, viu, gente? Mas hoje eu acredito que foi na boa. Porque o meu filho mais velho e o mais novo também, né? Os dois. Eles são assim, gente, a razão da minha vida, sabe? De verdade mesmo. Só o border que sabe o que o filho é pra ele. É extremamente especial. Porque o border, ele tem um vazio muito, muito grande. E eu nunca ouvi ninguém, viu? Ninguém falar disso. Mas comigo, tá? Comigo. É como se os meus filhos tivessem o poder de mudar a minha vida, de verdade mesmo. Tanto que quando... Peraí. Esse meu filho mais velho, quando eu engravidei dele, eu era uma pessoa perigosa para eu mesma, sabe? Eu atentava contra a minha própria vida. Muitas vezes eu tentei. Nessa época eu já fazia tratamento de depressão e tal. Mas voltando lá. Eu gostava tanto desse rapaz, gente, eu amava tanto ele, que na minha cabeça, porque eu já sabia que ele não queria mesmo mais ficar comigo, né? E ele não ia mudar de opinião, ele não queria e pronto, acabou. Só que na minha cabeça, eu não ia conseguir esquecer ele nunca, sabe? Pra mim não ia existir nunca outra pessoa e tal. Você vê que eu tô sempre em segundo plano, né? Típico do borderline. A gente sempre se valida pelo outro, sabe? A gente não se enxerga autossuficiente. Então, eu peguei e fui pra casa dele. E nesse dia a gente teve relação. E sim, gente, eu fui com a intenção de engravidar dele, porque na minha cabeça não era pra ele ficar comigo, mas na minha cabeça, como eu não ia conseguir esquecer ele, eu não ia conseguir viver sem ele. Você vê que coisa louca.
Na minha cabeça, eu tinha que ter um filho para aquele amor se passar para um filho meu, para eu poder continuar vivendo, para eu poder seguir em frente. Olha que loucura. Eu nunca contei isso para ninguém. Eu acho que eu já deve ter comentado, acho que eu já deve ter aberto isso para minha irmã que é psicóloga, porque hoje a gente se dá assim super bem, lembrando que nessa época daí da doideira, eu me dava horrivelmente mal com a minha família, sabe? Eu não tinha uma vida legal com a minha família. Por causa de mágoas de infância e porque minha mãe realmente tratava a gente diferente. Minha mãe era bem mais legal com essa minha irmã que eu tinha problema, tanto que foi isso que acabou agravando a situação, porque é muito difícil. A minha irmã, ela me agredia quando a gente brigava. E minha mãe nunca fazia nada, sabe? Tanto que eu saí de casa com 17 anos por causa disso. E a minha vida virou de pernas pro ar. Eu só consegui colocar minha vida em ordem, gente, fazem 2 anos. Sabe? É muito sério quando a gente sai de casa sem experiência de vida. São coisas muito graves. Um pai e uma mãe não pode deixar isso acontecer por causa de briga de irmãos. Sabe? Briga de irmãos a gente tem que cortar pela raiz. Você não tem que ficar do lado do seu favorito, cara, não é assim. Só que não é toda mãe que é borderline, né? Tem mãe que é narcisista, né? Pois é. Então, o que que acontece, gente? Eu até me perdi no que eu tava falando. Eu fui ver onde eu tinha parado o assunto no vídeo e eu aproveitei e fui apagar a luz pra ver se fica melhor, né? Pra ver se eu não fico piscando. Tentar ficar mais perto também. Esqueci de ligar o microfone, gente. Lele, ainda bem que eu vi. Pronto. Eu não sei se vai ficar tão bom assim, se vai ficar nítido, né? Pela luz do teto tá apagada. Mas eu acho que não vai ficar... Será que vai ficar piscando na hora que eu baixar, levantar? Não sei. Bom, então, resumindo. Engravidei. E aí, realmente, o amor transferiu, sabe? Eu já nem pensava mais nele, já nem num e pá, vamos seguir a vida, né? Só que eu não me dava bem com a minha família, como eu já falei pra vocês. Na verdade, gente, hoje eu enxergo que o bullying da infância em casa, sabe? Esse negócio da minha mãe tratar a gente diferente, tudo. Meu pai também, que muitas vezes era omisso, sabe? Abaixava a cabeça, também não se impunha. Mas eu lembro que todas as vezes que alguém me defendeu, sempre foi o meu pai. E era sério as brigas, tá, gente? Quando eu saí de casa, eu saí cheia de marca roxa. Eu queria fazer um boletim de ocorrência. Minha mãe não deixou, né? Que ela defendia muito a minha irmã. Ela deixou ir pra rua, mas ela não deixou fazer o boletim, não. Minha irmã era muito mais importante do que eu. Como até hoje, aliás. Só que hoje eu tenho uma boa relação com a família, mas é que hoje, gente, eu entendo de psicologia, de neurociência, hoje eu entendo de psiquiatria, então hoje eu sei quem é quem no tabuleiro do xadrez, então eu aprendi a lidar com as situações. E assim eu consigo ter uma convivência boa com as pessoas. Eu, muito imatura, fiz isso achando que pronto, agora eu ia ser feliz, né? Agora eu tinha alguém na vida, sabe? Agora eu tinha. Só que o inferno continuou porque eu me dava mal com a minha família. Até que eu acabei saindo de casa de novo. E quando eu saí de casa, eu levei o meu filho mais velho comigo. Ele era bebê. Ele tinha 1 ano na época. Eu levei ele comigo, eu fui pra casa das minhas primas, eu levei ele comigo, só que eu trabalhava, eu tinha que trabalhar. Aí minha prima cuidava dele pra mim enquanto eu tava trabalhando, né? E eu ajudava ela nas contas em casa e tudo.
Minha mãe, num dia, se achou no direito de ir na casa da minha prima pegar meu filho e levar embora. E, gente, se fosse hoje, com certeza eu iria lá, ia pegar meu filho de volta e armar o maior escândalo, sabe? Ia fazer até BO, ia fazer o escambau e ia pegar meu filho. Só que na época eu tinha 19 anos. Nisso, até hoje eu sou separada do meu filho. Até hoje meu filho mora com a minha família e eu sofro aqui. Por isso que no início do vídeo eu tava chorando antes de começar a gravar o vídeo, porque tanto que eu não falei metade das coisas que eu gostaria de falar aqui, porque se eu for começar a falar, eu vou começar a chorar. É um assunto que realmente é extremamente delicado para mim. Então eu vou falando aqui para vocês o que eu consigo pronunciar. Porque tem certas palavras que se eu for pronunciar aqui, aí já, sabe? Ainda mais que eu tô na TPM, gente. Por falar nisso, tá até atrasado. Quem sabe não é mais um bebê. Se fosse eu ia adorar, eu ia amar, eu e o Cris estamos loucos. Mas infelizmente eu não tô conseguindo engravidar. Mas bora lá. Vamos lá. E aí minha vida se tornou um pesadelo. De verdade, gente. Aí eu me envolvi com drogas, aí eu me envolvi com um monte de coisa que eu jamais deveria ter me envolvido. Eu nunca fui criminosa, tá? Mas assim, esse negócio de droga, de se sentir inferior, de não conseguir prosperar na vida por simplesmente não se sentir capaz. Por exemplo, eu nunca fiz um vestibular porque eu não me sentia capaz. Como pode um negócio desse? Hoje eu sou uma pessoa que tudo que as pessoas querem saber me procura. Por eu ser pesquisadora, eu sou uma pessoa muito culta. Hoje, eu vendo tudo que eu sei fazer, sabe? Eu vendo todo o conhecimento que eu tenho, eu desacredito que eu deixava de, por exemplo, prestar um vestibular porque eu não acreditava que eu tinha capacidade, gente. Simplesmente isso, sabe? Eu não me sentia capaz de nada. Eu não tinha autoestima, sabe? Como que eu ia conseguir? Eu lembro ainda assim que quando eu ainda estava na casa da minha mãe, antes de todas as confusões para eu sair de casa de novo, tanto que a briga no dia que eu fui sair de casa foi porque a minha irmã me agrediu, porque ela se intrometia de como eu lidava com meu filho, sabe? Não era uma coisa assim de irmã Lívia, não faz isso, ó, isso daqui não tá direito, faz assim, ensinar a outra, sabe? Se bem que ela não era mãe, mas, poxa, se ela tava me criticando é porque ela sabia fazer melhor, né? Por que ela não me ensinou? Não, ela foi e me agrediu, que eu fiquei toda roxa, gente. Toda roxa. Então, assim, isso me afastou da minha família, sabe? Me afastou do meu filho, sabe? Isso é uma mágoa que eu tenho e que realmente vai ser muito difícil dessa mágoa se dissipar, porque eu não tive o direito de ser mãe do meu filho mais velho. E enquanto isso, enquanto eu não tinha direito de ser mãe e tava sofrendo o sofrimento, sabe? Eu tava comendo o pão que aquele lá amassou, de verdade mesmo, tá? Porque você não ter o direito de ficar com seu filho, cara, é complicado, sabe? Minha família fala que eu sou dramática. Eu não sou dramática. Simplesmente eu consigo sentir empatia mais do que eles, sabe? Essa mesma irmã minha que fez isso comigo, certa vez, ela teve uma gravidez psicológica. Essa minha irmã, ela teve muito problema para engravidar. Agora ela tem um bebezinho, sabe? De 2 anos. Mas ela demorou horrores para conseguir ter um neném. E ela era louca para ser mãe. Quando ela teve uma gravidez psicológica uma vez, e ela, quando ela achou mesmo que ela estava grávida, ela falou pro rapaz, ela saía com o rapaz há algum tempo, ela chegou e foi sincera com ele, né? Aí ele nunca mais falou com ela. E depois ela
ela descobriu que a gravidez era psicológica. Tinha se formado o saco gestacional, mas o saco gestacional estava vazio. E aí ela teve que fazer curetagem e ficou de repouso. Eu lembro que a minha irmã mais velha chegou a falar assim pra ela: ai, você nem planejou nem nada, não tava na hora, não sei por que tudo isso e tal, porque minha família. Olha, por isso que eu dou tanto valor pro meu lado sentimental. Isso daí é bom, cara. É bom tu ter sentimento bom, sabe? Ser muito racional, não se colocar no lugar do outro. É foda, cara. Quem foi que ajudou essa minha irmã? Quem foi que foi lá que deu conforto de verdade pra ela? Foi eu. Tanto que nesse dia ela teve a coragem de olhar na minha cara e falar assim: Nossa, Lívia, eu não acredito que é você que tá me apoiando agora. Eu já fiz tanto mal pra você. Eu não acredito que é você que tá me dando apoio agora. sabe, gente? Então, o que que acontece? Isso tudo criou uma barreira entre eu e o meu filho. E eu não acompanhei praticamente nada da vida dele, mas a gente se dá assim super hiper bem. Nas férias vocês vão conhecer ele, que eu vou trazer ele aqui. Ele é assim magnífico. Só, peraí. Quando ele era pequenininho, ele não criou vínculo comigo de verdade, sabe? Então, quando eu ligava em casa, ele não queria falar comigo. Quando eu tava em casa, ele não me dava atenção. E eu era extremamente triste. E eu sempre jogava essa tristeza, eu sempre ia descontar em outros relacionamentos. Eu tentava em outros relacionamentos. Daí a visão que a minha família e que as outras pessoas que eu conhecia tinha é que eu era uma galinha sem vergonha. Sabe? Que cada hora tava com um homem diferente. Me divertindo por aí enquanto meu filho tava com os meus pais. Até hoje, muita gente pensa assim. E ninguém sabe tudo que eu passei na minha vida. Aí, eu sei que muita gente pode achar assim: você tá fazendo drama com isso, você tá fazendo isso e aquilo, é porque você é borderline, então você tem a mania de aumentar as coisas. Mas, gente, não sei se é porque eu sou borderline, eu não sei. Só sei que realmente tem horas na vida que a gente é vítima de outras pessoas, sabe? E o que que a gente pode fazer com isso? Porque a gente pode controlar o que a gente faz, né? A gente não pode controlar o que o outro faz. Mas se tem uma coisa que a gente pode controlar, é o que a gente vai fazer com o que o outro fez com a gente, né? E depois de tudo que eu passei, nesse tempo todo da minha vida, por causa disso, por causa do início dela, porque filho, acho que a gente tem que preparar ele para o mundo de verdade, e a gente tem que acolher ele quando é preciso, e eu acho que a gente não pode muito ficar julgando, sabe? Porque pai e mãe tem mania de fazer filho e achar que ele tem que ser como ele quer, sabe? Como eles querem que a criança seja. Só que a pessoa esquece que a criança não é uma criança, é uma criança que vira adulto. Não é uma criança que fica criança o resto da vida. Desde pequena eu apresentei N sintomas de que eu não era normal. Eu sempre chorei muito, eu sempre tive muita emoção em cima das coisas, sabe? Namorado, aí quando brigava minha vida acabava. Não é possível que todo mundo que estava ao redor não via, sabe? Eu vim descobrir que eu tinha depressão, que foi o primeiro diagnóstico, né? Num médico que nem era psiquiatra, que eu fui pra ver um negócio, só que eu tava tão mal que quando eu abri a boca eu comecei a desabafar com o médico e chorar. Aí o médico me mandou pro psiquiatra. Como assim minha família olhava e não sabia?
que aquilo não era normal, gente? Será que ninguém se preocupava? Tinha vezes assim de eu chorar a noite inteira. Quando eu engravidei, será que ninguém pensou que eu precisava um pouquinho mais de apoio para eu conseguir ser mãe? É tudo isso, sabe, gente? E esse vídeo tá ficando bastante longo. O que eu vou fazer? Esse vídeo, ele é o segundo vídeo da playlist que eu vou criar hoje sobre borderline. Porque, gente, é um assunto extremamente longo, sabe? E como eu vou conseguindo me abrir aos poucos com vocês, eu vou fazendo isso, tá? Eu espero que uma vez por semana, pelo menos, eu consiga falar sobre isso, porque realmente é a fase mais difícil. Antes do vídeo começar, eu deixei aí como que eu tava pra vocês, sabe? Muito, muito, muito emotiva mesmo. Por isso que até hoje eu não quero cutucar coisas muito sérias, senão se realmente eu vou desmanchar, sabe? Eu não vou conseguir falar. Uma coisa que eu quero que vocês saibam é que hoje, na hora que eu tava chorando, chegou uma mensagem do meu filho mais velho avisando pra mim que hoje ele tá indo fazer a prova do Enem. E, cara, que orgulho, gente. Nossa, é a melhor coisa da minha vida são os meus filhos, sabe? Eu e o Luizinho estivemos em desentendimentos entre ontem e hoje. Mas aí eu vou deixar pra falar sobre isso com vocês no próximo vídeo. E no próximo vídeo também eu vou desenrolar mais um pouquinho dessa história com vocês, tá bom? Vou falar mais um pouquinho sobre a infância do meu filho mais velho e sobre como foi que eu conseguia lidar com a emoção transbordando. Eu tinha muitos pesadelos, eu sempre achava que o meu filho ia morrer se eu não estivesse perto dele. E eu me sentia muito culpada, gente. Nossa, mas muito culpada mesmo. E não tava acontecendo nada com ele. Nessa época eu ainda acreditava em Deus, então aí eu pegava e misturava todas as coisas, sabe? Eu acreditava muito em espiritismo também. Então, assim, eu pensava num negócio ruim, eu achava que aquilo era um sinal. E aí eu ficava me martirizando, sabe? E eu ficava tão mal, gente, tão mal, que minha mãe ligava e eu não atendia. Vocês acreditam num negócio desse? Só que, gente, hoje a TPM tá muito forte, eu não quero ficar chorando no vídeo, sabe? Eu não quero esse tipo de vídeo. É lógico que às vezes eu vou vir mal, eu vou chorar assim, mas hoje eu não quero ficar assim, tá? Porque há dias atrás eu tava realmente muito, muito ruim e eu não quero voltar pro estado que eu tava. Então eu vou esperar a menstruação descer, passar essa fase e aí eu vou trazer o terceiro vídeo dessa playlist pra vocês. Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero, gente, que vocês abram o coração de vocês e consigam colocar uma terra na vida de vocês. Porque sabe o que é isso? É inclusão. Eu não tenho amigos. Tá? Eu acho que até por isso um pouco que eu abri o canal. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito conhecimento. Tenho tanta coisa pra agregar, sabe? Só que, infelizmente, as pessoas não escutam alguém que pensa diferente. Alguém que crê em algo diferente. As pessoas hoje, é tudo caixinha, sabe? Se você não tá ali dentro daquela caixinha, logo você é o bombom estragado. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui porque hoje eu não tô legal. E ainda hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês que vai ser muito alto astral e vai pro ar amanhã. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado por tudo, gente. Tchau.